O mercado cripto está sangrando muito. Em apenas 4 meses, o valor total do mercado caiu de 4,3 trilhões de dólares para 2,3. Isso mesmo, uma perda de 2 trilhões de dólares, quase 46% de todo o valor do mercado foi simplesmente apagado. Mas o que está por trás dessa queda? Estamos vivendo o fundo do poço ou ainda mais para cair? Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nos dados do mais recente relatório de mercado da Outside, para trazer uma análise técnica, sem achismos e sem opiniões. Apenas o que os números e os indicadores on-chain estão dizendo agora. Fique até o final para entender os principais níveis de preço para o Bitcoin, Ethereum e Solana e a conclusão do relatório sobre o que pode vir a seguir. E já deixa o like e se inscreve no canal para acompanhar as próximas atualizações. Para começar, é impossível ignorar o cenário global. O relatório destaca que o Bitcoin tem acompanhado de perto a queda dos mercados tradicionais, e especialmente as ações de tecnologia nos Estados Unidos. Após uma tentativa de recuperação em outubro, quando o Bitcoin buscou o patamar de 96 mil dólares, a fraqueza do mercado tradicional impediu a alta, e existem alguns motivos para essa correção geral dos ativos. Incerteza política nos Estados Unidos, a incerteza geopolítica, resultado fracos em empresas de tecnologia, chamadas de margem cascata e a correlação com os ativos de risco. Além disso, a pressão macroeconômica é um fator-chave. O relatório menciona a defesa de Kevin Warsh, ex-membro do Fed, pela redução do balanço patrimonial do Banco Central Americano, que está em 6,5 trilhões de dólares. Menos dinheiro em circulação significa menos liquidez pelos mercados. E isso impacta diretamente os ativos de risco, incluindo as criptomoedas. Dados de emprego como o JOLTS, que mostrou o menor número de vagas em aberto desde 2021, também adicionam medo de uma recessão, fazendo o mercado negociar com mais cautela. Um outro ponto muito relevante a ser observado externamente será a reunião do payroll, que foi postergada para o dia 11/2. O mercado quer ver uma desaceleração suave, uma criação de vagas lentamente abaixo ou em linha com o esperado. Isso sinaliza que a economia está esfriando o suficiente para controlar a inflação, permitindo que o Fed corte os juros, mas não fraca a ponto de indicar uma recessão iminente. De fato, analisando fatores exógenos, o mercado neste momento não se mostra muito tranquilo para os investidores, mas analisar só isso retorna uma análise muito fraca, não condizente com o aprofundamento que sempre é feito pela Outside. Então, vamos analisar os dados internos. Olhando para dentro do ecossistema cripto, falando sobre preço e não valor, que é bem diferente, a queda foi acelerada por um fator específico, os ETFs de Bitcoin. Estamos no 4º mês consecutivo de saídas líquidas dos ETFs de Bitcoin, algo que nunca tinha acontecido desde a sua criação lá em janeiro de 2024. Esse movimento indica uma venda forte por parte dos investidores que entraram no mercado recentemente, muitos deles via ETFs. E segundo o relatório, o preço atual do Bitcoin já está abaixo do preço de custo médio desses investidores. É o primeiro grande teste de estresse para esse novo grupo de participantes do mercado. Essa capitulação, historicamente, acontece perto de fundos de mercado. Mas será que já chegamos lá? Para responder a isso, precisamos olhar para indicadores mais profundos de dentro do mercado. Mas antes de continuarmos, se você quer aprender na prática as estratégias avançadas de proteção de patrimônio que são utilizadas em momentos como este, a Outside está à disposição. Nós somos a maior consultoria com foco em criptomoedas do Brasil. Nosso trabalho passa por planejamento financeiro, construção de patrimônio, otimização de portfólio, e aqui que entra as estratégias de proteção com DeFi e opções, e também trabalhamos com sucessão e autocustódia. Se você possui mais de 500 mil em investimentos, chama a gente no link da descrição que a gente está à disposição para te ajudar. Um dos principais indicadores técnicos é o RSI, ou Índice de Força Relativa. E o que ele nos está dizendo agora é impressionante. Atualmente, o RSI diário do Bitcoin está na casa dos 18. Para colocar em perspectiva, o relatório mostra que a última vez que o RSI atingiu esse nível foi em agosto de 2023. Naquele momento, o Bitcoin parou de cair, iniciou um novo movimento de alta e saiu dos 26 mil dólares para quase 73. Em outra ocasião, em junho de 2022, um RSI similar marcou o fundo de um ciclo de baixa, com o preço recuando apenas mais 11% antes de iniciar uma recuperação de mais de 70%. E a conclusão do relatório é direta. Tecnicamente, o Bitcoin está sobrevendido, igual como aconteceu durante o crash da Covid em março de 2020. O Bitcoin saiu dos 5 mil dólares para mais de 69 mil,
que foi a alta histórica de 2021. Estamos em patamares que, historicamente, marcaram os fundos dos ciclos de 2018 e 2022. Agora, se o RSI mostra uma condição técnica de fundo, o sentimento do mercado confirma o pessimismo. O famoso índice Fear and Greed está atualmente em 11. Isso é medo extremo. Historicamente, o medo extremo costuma ser um indicador contrário, ou seja, os melhores momentos para comprar costumam ser quando a maioria está em pânico. A Outside fez um estudo interno, um backtest, para ver o que aconteceu com o preço do Bitcoin nas últimas vezes que o índice ficou abaixo de 20 por um período prolongado. O relatório mostra que, em média, um mês depois de um período de medo extremo, o Bitcoin subiu quase 20%. 3 meses depois, a alta média foi de mais de 60%. E isso não é uma garantia, mas um dado histórico poderoso que sugere que o pessimismo atual pode estar abrindo uma janela de oportunidade. Ok, o cenário macro é pessimista, mas os indicadores técnicos apontam para o fundo. Agora, e o dinheiro inteligente? Onde ele está se posicionando? Primeiro, vamos olhar o mapa de liquidação. O relatório mostra que a principal zona de liquidez abaixo do preço atual está concentrada na faixa dos 65 mil dólares. Por outro lado, existem grandes focos de liquidez acima do preço, nas regiões de 69, 71 e 74 mil dólares, que o mercado tende a buscar quando o fluxo comprador retorna. Mas o dado mais importante aqui é o comportamento dos investidores de longo prazo, os chamados long-term holders. Desde o dia 2 de janeiro, a posição compradora desse grupo voltou a ficar positiva. O que estamos vendo, segundo o relatório, é um padrão clássico de ciclo. Os investidores de curto prazo ficam assustados e vendem no prejuízo, enquanto o capital mais paciente e estratégico, os long-term holders, aproveita os preços baixos para acumular mais Bitcoin. É uma transferência de Bitcoins das mãos mais frágeis para as mais fortes. Certo, agora vamos ao que interessa para quem está posicionado ou pensando em se posicionar. Quais são os níveis de preço mais importantes para ficar de olho agora? Vamos começar com o Bitcoin. Os suportes de curto prazo, ou seja, as zonas de defesa de preço mais próximas, estão entre 65.700 e 60 mil dólares. Se a correção se aprofundar, os suportes mais fortes de médio e longo prazo estão em 54.800 e 48.400 dólares. Já para cima, as resistências a serem vencidas estão em 70 mil, 74.500 e 78.300 dólares. Tá, e para Ethereum? A Ethereum perdeu um suporte muito importante agora e negocia perto dos 1.900 dólares. Os próximos níveis de suporte estão em 1.728, 1.522 e 1.384 dólares. As resistências imediatas estão em 2.100 até 2.526 dólares. E a Solana? A Solana opera abaixo dos 90 dólares. Os principais suportes de médio e longo prazo estão entre 81 e 57 dólares. Para voltar a subir, precisa romper as resistências em 87, 104 e 118 dólares. Tá, então o que isso tudo significa? Nós concluímos que, apesar do mercado estar vivendo um dos piores momentos da sua história e com um pessimismo generalizado, há sinais técnicos e on-chain mostrando que estamos próximos de um fundo. O Bitcoin está mais sobrevendido do que no crash da Covid. O sentimento está em medo extremo e os investidores de longo prazo estão acumulando. Enquanto o mercado se concentra em narrativas apocalípticas, alguns avanços fundamentais estão sendo subestimados. Desde a possibilidade de uma reserva estratégica de Bitcoin pelos Estados Unidos, passando por avanços regulatórios que podem destravar o capital institucional, até mesmo a tokenização do mercado tradicional e ao próprio JP Morgan, avaliando o Bitcoin como mais atrativo que o ouro no longo prazo. Além disso, dentro do mercado está tudo certo. Maior geração de receita da história em aplicações de DeFi, bem como o volume dentro das corretoras centralizadas, também no maior nível da história. Com isso, podemos concluir que apesar da turbulência de curto prazo, os fundamentos de longo prazo do Bitcoin e dos criptoativos permanecem sólidos. Este movimento é visto como uma correção dentro de um ciclo maior. Agora, se você quer ter acesso a esse relatório completo, é só clicar no link da descrição que o nosso time vai te enviar. E lembre-se, esse vídeo reflete apenas os dados e análises contidos no relatório da Outside. Caso você esteja se sentindo desconfortável com essa volatilidade, esse é o momento certo para reajustar sua estratégia de longo prazo, com base no seu perfil de risco. E agora, pessoal, por hoje é só.
Já são aqui 7 da noite aqui da quinta-feira. Mercado, claro, despencando, como vocês acabaram de ouvir aí. E eu tenho que voltar, já volto para o escritório com o time, porque nós estamos desde sábado, 24/7, acompanhando 100% das posições das famílias que a gente atende no Outside, no nosso trabalho na consultoria de investimentos. Então, muito obrigado por assistir. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, comenta, manda para familiar, manda para amigo, joga aí nos grupos, compartilha, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso. Um abraço a todo mundo, valeu e até a próxima!